Após a saída do atacante holandês Memphis, o meia argentino Rodrigo Garro falou sobre a possibilidade de voltar a usar a camisa 10 do Corinthians e ainda falando sobre o Memphis, especialistas veem brecha contra o Corinthians no caso em que o jogador pode cobrar algo na casa de 180 milhões de reais do clube. E o Ministério Público investiga pagamento de quase 600 mil reais em segurança particular do presidente do Timão. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Minimal Club. A Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil. O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, isso significa que dura muito mais, não desbota, não encolhe. É sempre aquela sensação de ter uma camiseta nova, mesmo após lavar várias vezes. E o caimento é sempre pensado na valorização do seu corpo. Acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo ou através do QR Code que está aqui na tela. Use o cupom CAP e ganhe 22% de desconto da compra do kit com 4 camisetas. Mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os trabalhos do Ministério Público dentro do Corinthians. Temos atualizações, tem investigação sobre empresa particular que fez a segurança do presidente Osmar Stabile e também sobre a empresa Fiel da Sorte que tinha algumas ativações envolvendo premiações e tudo mais dentro do Corinthians. Então, vamos atualizar começando nesse vídeo de hoje falando sobre empresa de segurança. O Ministério Público investiga pagamento de quase 600 mil na segurança particular do presidente Osmar Stabile. O MP de São Paulo abriu um procedimento investigatório criminal para apurar possíveis crimes envolvendo a contratação da Beer Security Limitada, empresa responsável pela segurança particular do presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Segundo denúncias apresentadas por sócios, o Corinthians teria pago R$ 586.987,65 à empresa que tem sede no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, teria operado em situação considerada irregular perante a Polícia Federal. O caso está sendo conduzido pelo promotor Cássio Concerino, que afirmou que a situação precisa ser investigada porque o pagamento de despesas relacionadas à segurança pessoal do presidente com recursos do clube pode representar um benefício patrimonial. O promotor levantou a possibilidade de, dependendo das circunstâncias, serem caracterizados crimes como apropriação indébita, estelionato ou outros delitos. O presidente, no exercício da sua função, ele não pode gerar benefícios patrimoniais diretos ou indiretos. Então, o Ministério Público quer saber e deu 10 dias para o Corinthians informar quem realiza os pagamentos à Beer Security e apresentar documentos que comprovem os valores pagos. O CORE, o Conselho de Orientação, também deverá informar no mesmo prazo se autorizou ou tinha conhecimento da contratação da empresa para atuar na segurança pessoal do Osmar Stabile. E também existe um detalhe importante, em outro procedimento, o próprio Corinthians confirmou que a Beer Security presta exclusivamente os serviços de segurança pessoal ao presidente no exercício do cargo de presidente da diretoria, ou seja, o MP quer esclarecer quem autorizou a contratação, de onde saíram os recursos, quem efetuou os pagamentos e se tudo ocorreu de acordo com as regras internas do clube. Então, esse é um momento que estamos aí vendo a situação ao qual o Corinthians está. E o importante, claro, a investigação está no início e a abertura do procedimento não significa
que houve crime ou alguma condenação, mas é mais um caso que o Ministério Público vai para cima. A minha opinião, quanto a mais essa investigação do Ministério Público, é a seguinte: primeiramente, não estou aqui dizendo que alguém cometeu algum crime ou algo assim, não estou fazendo nenhum tipo de acusação, e sim estou comentando o que está sendo feito pelo Ministério Público. Estamos falando de quase 600 mil reais de um Corinthians que praticamente não tem dinheiro para nada e sendo usado para o que está sendo dito, a segurança particular do presidente. Agora, eu acho que um dos pontos mais importantes também, que precisa ser esclarecido, é o que seria essa segurança particular do presidente? Em qual sentido? No que o presidente fez ou faz que essa segurança particular está com ele? Aonde, por exemplo? Se é quando ele vai em alguma reunião com o Corinthians ou quando de repente ele vai em algum lugar com alguém em um ambiente fora do Corinthians. É tudo isso também que é importante ressaltar. Então estamos falando de muito dinheiro. É por isso que eu venho falando para vocês há muito tempo. É a intervenção judicial que vai fazer a auditoria que todos nós queremos que aconteça para que tudo seja esclarecido. O Corinthians chegou a um ponto que não tem mais uma outra saída que não seja uma intervenção judicial. Estou aqui falando para vocês de algo que já era para ter falado há alguns dias, muitas pessoas me perguntando sobre isso, e já surgiu um outro, que é do Fiel da Sorte, outra investigação do MP. Então, são investigações atrás de investigações. Tem que haver a intervenção urgentemente. E agora vamos falar sobre uma situação envolvendo o atacante holandês Memphis. Especialistas veem brecha jurídica no caso em que o jogador pode cobrar até 180 milhões de reais do Corinthians devido à não renovação do contrato. Todos estamos acompanhando o que está acontecendo, todas as repercussões após a saída do Memphis do Corinthians. O Corinthians que tem uma dívida com o jogador, mas a situação pode piorar. Segundo informações do GE, os representantes do Memphis, advogados, devem entrar na justiça para cobrar todo o contrato que já estava assinado por todos, menos pelo presidente Osmar Stabile, tudo resolvido, e esse contrato na totalidade de 113 milhões. A dívida que o Corinthians tem com ele, com juros, 77 milhões, então algo na casa de 180 milhões. Estamos falando nesse momento, pode ser que aumente, juros correndo e tudo mais. Devido a isso, alguns especialistas falaram para o GE que realmente o Corinthians pode ser, pelo menos o Corinthians pode se complicar nessa situação. Por exemplo, o professor, advogado e professor Ricardo Cury afirmou que existe a possibilidade de discussão sobre uma indenização, que em tese pode configurar um comportamento inadequado e eventual responsabilização do Corinthians. Há no mínimo uma discussão de uma possível indenização ao Memphis. Já o advogado Pedro Lopes explica que Memphis precisaria comprovar que as negociações criaram alguma expectativa legítima de renovação e que a ruptura provocou prejuízos financeiros ou profissionais. Nesse caso, a discussão poderia ocorrer com base na chamada responsabilidade civil pré-contratual. Mas os especialistas consideram inviável, por exemplo, um princípio de cobrar os 103 milhões de reais da cláusula rescisória do contrato, que não foi assinado. Sem contrato formalizado, não haveria cláusula de rescisão a executar. A situação pode ficar ainda mais delicada. O Cury citou a lei em geral do esporte e afirmou que dirigentes podem, em determinadas circunstâncias, ser responsabilizados individualmente por atos de gestão temerária. Então, os especialistas, eles, na parte do Corinthians, cobraram um contrato inteiro de 103 milhões. Eles acham um tanto quanto inviável, mas que existem brechas que tudo isso, na verdade, pode ser discutido. Então, vamos aguardar e acompanhar o que realmente vai acontecer no final das contas. A minha opinião quanto a
os especialistas alegarem que existem brechas e que podem complicar o Corinthians, nesse caso do Memphis, é a seguinte: estamos falando de algo que passou por praticamente todos os processos, que é esse contrato do Memphis. Para mim, sinceramente, tudo que foi colocado como negociações avançadas, próximo do acordo, o Memphis indo até a Arena, o Memphis vindo ao Brasil, aceitando tudo, as cláusulas, realizar exames, testes físicos, tudo nos finalmente, para ir de última hora o presidente Osmar Stabile não assinar. Para mim, sinceramente, existem sérios riscos do Corinthians, sim, ter que pagar tudo ao jogador. Nós vimos aí, por exemplo, o Corinthians teve que pagar todo o contrato para o Rojas. Tudo bem que o Rojas tinha uma cláusula no contrato que lhe dava esse direito. Mas, pelo menos, uma grande dor de cabeça o Corinthians vai ter. E o problema disso tudo é que a dívida de quase 80 milhões, em quanto tempo for passando, ela vai ter juros. Então, hoje são 77 milhões. No começo do ano que vem, essa dívida para mim pode estar chegando a 100 milhões. Então, infelizmente, essa não renovação do Memphis, que disseram que foi para a saúde financeira, sinceramente, para mim vai piorar ainda mais. Então, estão acontecendo as conversas da possibilidade de voltar a negociarem com o Memphis, mas eu particularmente acho difícil. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que acabou voltando à tona com a saída do atacante holandês Memphis. Agora, a camisa 10 do Corinthians está livre e o meia argentino Rodrigo Garro falou sobre a possibilidade de voltar a usar a numeração que foi dele até o início de 2025. Todos acompanhamos as grandes polêmicas envolvendo o Memphis ter pego a camisa 10 que era do Garro no início de 2025. O Memphis, quando veio em setembro de 2024, colocou no contrato que a partir de 2025 a camisa 10 seria dele por questões de marketing e tudo mais. E claro que naquele momento acabou causando muito desgaste entre os jogadores. Aí veio toda aquela ação, o Garro passou a usar a camisa 8, homenagem ao Sócrates, filho do Sócrates, entregando a camisa 8 para o Garro e tudo foi superado. Agora, com a saída do Memphis, claro que volta à tona a possibilidade do Garro, de repente, voltar a usar a camisa 10. E não é que o Garro, poucas horas depois da confirmação da saída do Memphis, foi questionado sobre isso e acabou falando sobre o assunto. O Garro, na verdade, ele desconversou se com a saída do Memphis ele gostaria de voltar a vestir a camisa 10 do Timão. Palavras do Garro: são coisas que não pensei, não estão na minha cabeça. Estou focado em jogar futebol, tentar e desfrutar, jogar futebol. Essas coisas podem chegar, mas não estou pensando em usar a camisa 8 ou 10. Estou feliz no Corinthians e quero continuar ajudando o time, seja qual número for. Então, as palavras do Rodrigo Garro, minimamente ali, quando ele desconversa, fica uma situação ali de interrogações no ar. Minha opinião quanto a essas palavras do Garro sobre a camisa 10 é a seguinte: é que eu acabei de falar para vocês. As palavras do Garro, dando aquela desconversada, acaba deixando interrogações. Será que o Garro deseja voltar a usar a camisa 10? Será que o Garro ficou extremamente satisfeito com a camisa 8? Eu vou ser sincero com vocês. Para mim, no Corinthians, a 8 é a mais pesada. É a camisa que era do Sócrates, a camisa que era do Basílio, a camisa que era recentemente Paulinho, Renato Augusto. Então, claro, são nomes aí que estão marcados na história do Corinthians e muitos outros jogadores que usaram essa numeração. Mas, quando falamos de uma camisa 10 para um argentino, sabemos que a situação pode mudar. Para mim, sinceramente, se o Garro voltasse a usar a camisa 10, seria um desrespeito com toda aquela ação que foi feita homenageando o Dr. Sócrates. Por quê? A 8 foi entregue para o Garro, homenagem para o Sócrates foi feita, o filho do Sócrates entregou a camisa para o Garro em uma ação na arena, e aí de repente na primeira oportunidade a camisa 10 volta para o Garro.
O problema é que hoje o Corinthians não tem condições, por exemplo, de ir ao mercado para encontrar um camisa 10. E aí que a situação acaba pesando. Então, é algo que, sinceramente, para mim, mediante toda a situação que o Corinthians está, não faz diferença, mas claro que levanta questionamentos. Então, vamos aguardar próximos dias, próximas semanas, as coisas irem se encaixando. Tem essas conversas aí da possibilidade do Memphis voltar, que eu acho muito difícil acontecer, de voltarem pelo menos a negociar, mas pelo menos que mais conversas ainda eu acredito que vamos ouvir sobre a camisa 10 do Timão, isso eu acredito que sim. Então, o Garro até surpreendeu alguns de ter deixado brechas ou ter desconversado, porque eu particularmente acreditei se ele fosse questionado, ele dizer não, não tem nada a ver, eu já estou com a 8 e tudo mais. Me surpreendeu até ele não ter sido mais direto sobre isso, mas faz parte, o Garro é um cara tranquilo e sinceramente acho que isso não deve estar tendo nenhuma relevância na cabeça dele, pelo menos nesse momento. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!